Bom dia para quem está aqui agora, quarta-feira, dia 17, cedinho. Boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. Estamos aqui para mais um programa Paz e Bem, do canal Paz e Bem. Eu sou Mônica Mendes, uma mulher negra de pele clara, meu cabelo é crespo e hoje eu estou com ele solto, tenho os olhos pretos, sou mãe, administradora de formação, trabalho na área de TI para agências de turismo. Faço parte da coordenação do Coletivo Espíritas à Esquerda e de diversos outros coletivos antirracistas e feministas, sempre na luta diária contra todo tipo de preconceitos, né? Isso faz parte da vida da gente, a gente não pode abrir mão disso, nós não podemos mais nos silenciar, nem ficar neutro. Eu não quero me meter nisso para não procurar confusão, eu não quero arrumar inimizade. Tem sim como a gente fazer tudo isso sem procurar confusão e sem buscar inimizade, porque nós precisamos nos posicionar, nós mulheres, nós pessoas negras, não podemos mais nos calar para as injustiças, para os preconceitos, para todas as coisas que nós sofremos, e o silenciamento é horrível, isso a gente não pode se permitir mais. Quero também mais uma vez agradecer a Carla Pavão, minha Carlinha, pelo convite, pela confiança, e até dizer o seguinte, eu quero aproveitar para dizer que esse projeto eu estou construindo coletivamente com as mulheres da Coordenação Nacional dos Espíritas à Esquerda. Por isso, eu também quero agradecer a Mariela Bier, a Marta Timóteo, a Rosângela Vilaça pelo apoio, produção e construção da minha participação, de todas as minhas participações nesse programa. Nós estamos fazendo reuniões semanais para trazer para vocês o melhor trabalho possível. Eu espero que fique bom, que todos gostem e podem sugerir, podem curtir, podem comentar, podem compartilhar. E a gente está aqui para fazer uma construção juntos, juntos e juntas para isso. Esse é o nosso segundo vídeo. No primeiro, resgatamos a biografia de mulheres históricas do Espiritismo, né? A francesa Amélie Boudet, a espanhola Amália Domingo Soler e a brasileira Amélia Rodrigues, para conhecermos e discutirmos os papéis dessas mulheres no movimento espírita no século XIX e início do século XX. Hoje, queremos iniciar o diálogo sobre a seguinte questão: qual é o papel das mulheres espíritas à esquerda e feministas na construção do reino? Partindo das raízes bíblicas do patriarcado, para discutir os malefícios da reprodução de quaisquer discursos religiosos como estratégia de dominação dos corpos das mulheres. Por isso, a necessidade de defendermos o Estado laico. Nesse sentido, precisamos dialogar sobre a importância do pensamento feminista para avançarmos na compreensão da filosofia espírita em prol da construção do reino de justiça social para todas as pessoas. Raízes bíblicas do patriarcado e a trajetória de Maria Madalena, a necessidade de defendermos o Estado laico e o que é e qual é a importância disso. Para compreender as estratégias de dominação do patriarcado sobre a vida das mulheres, é necessário resgatar os valores reproduzidos há séculos pelo pensamento religioso judaico-cristão. No Velho Testamento, há a clássica história mítica de Adão e Eva, sendo ela, segundo o relato bíblico, criada da costela de Adão para ser uma ajuda adequada ao homem. Eva teria seduzido Adão com o fruto do conhecimento do bem e do mal, tendo sido culpada pelo Deus bíblico pelo comportamento do homem primário dessa narrativa mítica e sendo responsabilizada pela perda do paraíso para toda a humanidade. Deus ainda a puniu com o sofrimento da gravidez, com a dor do parto e com a submissão ao homem, e puniu o homem com o trabalho para sobreviver. Adãos, por favor, melhorem. Evas, não aceitem essa culpa porque ela não nos pertence. Já no Novo Testamento, Maria Madalena foi difamada a partir do século VI pelo Papa Gregório e sua manipulação dos textos evangélicos, colocando-a erroneamente no papel de mulher adúltera. Mesmo que recentemente, em 2017, o Papa Francisco tenha admitido o equívoco e afirmado que Maria Madalena é apóstola de Jesus, esse fato ainda é pouco conhecido no cristianismo. E ela continua sendo sempre aqui citada como a mulher adúltera, sempre na questão da difamação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa manipulação do patriarcado e da interferência da Igreja Católica na verdadeira história.
Ainda no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículos 34 e 35, encontramos a seguinte proposição. Deixa eu ler aqui para vocês. Abre aspas. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Olha que absurdo. Essa é a realidade da raiz do patriarcado dentro da Igreja Católica e que a gente tem que ter muito cuidado. Essa tradição bíblico-patriarcal é uma das opressões expostas por Rosa Luxemburgo no seu texto O Socialismo e as Igrejas, de 1905, que nos advertiu da seguinte forma, abre aspas, vou ler também para vocês. Como é que a igreja desempenha o papel de defesa da opressão rica e sangrenta, em vez de ser refúgio dos explorados? Para entender esse fenômeno estranho, basta lançar os olhos sobre a história da igreja e examinar a evolução pela qual ela passou ao longo dos séculos. Sábia, muito sábia. Isso a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. E o espiritismo kardecista? O espiritismo kardecista, colocando-se como terceira revelação, portanto, um desenvolvimento do cristianismo, deu um importante passo no sentido de igualar os direitos entre homens e mulheres. Entretanto, como se pode ler na resposta à questão 822 de O Livro dos Espíritos, ainda coloca a mulher no lugar exclusivo de responsável pelas tarefas do lar. Ou seja, o espiritismo kardecista propõe uma mulher recatada e do lar. Eu vou ler a questão 822 para vocês acompanharem o raciocínio junto comigo. Abre aspas. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Resposta. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. Ah, insiste a pergunta. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Olha a resposta. Vamos à resposta. Aí é que está a pérola. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Onde é o lugar de mulher, gente? Ocupa-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão. Qual é a aptidão, gente? A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num ou no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Como se viu, o texto espírita avançou no sentido de igualar os direitos entre os gêneros, mas insiste em colocar nós mulheres num lugar determinado na caixinha de bela, recatada e do lar. E como já sabemos, o lugar de mulher é onde ela quiser. Hoje a gente sabe que a gente tem mulher em diversas funções que eram atribuídas antes só a homens, e isso não existe mais. A gente sabe que isso é coisa do passado. Não tem mais que falar nem pensar nesse tipo de situação. Ah, Mônica, mas não é assim da época, século XIX, Kardec? Não, gente, não é. Nessa época, as mulheres já trabalhavam nas fábricas, as mulheres não trabalhavam só dentro de casa. As mulheres trabalhavam na fábrica e as mulheres trabalhavam em casa, como a gente tem isso até hoje. Então, assim, tá bom, foi século XIX, foi. E as mulheres que estavam trabalhando na fábrica, as mulheres que trabalhavam escravizadas nas fazendas, nas lavouras. Então, assim, sabe, estranho essa resposta, deixa certa, assim, uma certa
dúvida. É a raiz do patriarcado mesmo sendo arrastada dentro do espiritismo. Apesar dessa estranha afirmação encontrada na questão 822 do Livro dos Espíritos, algumas mulheres não se submeteram a essa dominação proposta e, superando as fortes resistências sociais, elas foram capazes de dar importantes contribuições ao próprio pensamento espírita, como já falei no nosso vídeo passado, no nosso vídeo anterior. E elas ainda hoje são invisibilizadas pelo movimento espírita. Tem algumas que eu falei que vocês nem tinham conhecimento. Tirando a Amélie Baudet, as outras, pouquíssimas pessoas já ouviram falar. E essas mulheres não estão só no nosso passado. Nós temos hoje muitas mulheres espíritas prontas e capazes de contribuir para o progresso do pensamento espírita e da condição da mulher na sociedade. E quais seriam essas contribuições das mulheres espíritas e feministas para o progresso do pensamento filosófico espírita? Quais seriam? Não podemos mais nos calar. Precisamos conquistar o espaço na sociedade em geral e no movimento espírita em particular, para falar, para escrever, para dirigir grupos e para presidir as casas espíritas. Não nos cabe mais aceitar o papel de coadjuvantes, pois não somos só apoio, não somos só ajudantes, não somos Evas criadas para auxiliar o patriarcado. Precisamos assumir o protagonismo e ter voz ativa no projeto de transformação de uma sociedade mais justa e digna para todas as pessoas. Precisamos resgatar a caridade espírita do apoio e suporte espiritual. Precisamos transformar as instituições espíritas num espaço verdadeiramente popular, para que todas as mulheres oprimidas por essa sociedade extremamente injusta possam também delas participar como protagonistas, contribuindo efetivamente na construção do pensamento e da ação espírita. Precisamos lutar para que a caridade material, aquela que garante dignidade à vida humana, seja a responsabilidade do Estado e um direito para todas as pessoas, independente da classe. E, para isso, é necessário pensar na casa espírita como um espaço privilegiado de formação de militantes para a continuidade do anúncio e construção do reino proposto por Jesus. O reino de justiça, fraternidade, dignidade, igualdade e de amor para todas as pessoas. Como exemplo dessa luta pela dignidade material da vida humana, essa data de hoje, 17 de abril, é importante na luta pelo direito à moradia, que afeta principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade social, muitas trabalhadoras que são submetidas a diferentes violações de direitos. 17 de abril é o nome da principal avenida de um bairro de conjunto habitacional chamado Guajuviras, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, cujo nome é uma referência histórica à luta por moradia. E por que isso? Porque 17 de abril de 1987 ocorreu uma ocupação no conjunto habitacional Ildo Meneghetti por pessoas sem moradia. Essa ocupação deu origem ao bairro Guajuviras, que na época foi considerado o maior aglomerado de habitações populares do estado do Rio Grande do Sul. Esse período marcou uma intensa luta pela moradia na região metropolitana de Porto Alegre. No Brasil, segundo dados estatísticos oficiais, as mulheres que chefiam famílias são as que mais sofrem com a falta de moradia. E, dentre essas mulheres, gente, as mulheres negras sofrem ainda mais esse grave drama social, evidenciando a necessidade da integração das mulheres na luta por seus direitos. Isso se chama feminismo, gente. Por isso nós estamos aqui. Esse é o nosso papel, até para que as pessoas entendam o que é feminismo, o que são as lutas das mulheres. Nós, mulheres, precisamos nos unir para lutar pelos nossos direitos. Nós, mulheres espíritas à esquerda, estamos aqui para marcar presença no cenário da política contemporânea brasileira com entusiasmo e fé, engajadas no anúncio e na construção do reino, na certeza de um mundo melhor e mais justo. Um reino com o rosto de Jesus em todas as faces, sejam elas de famintos miseráveis ou mulheres pobres, pretas, indígenas. Um reino sem homofobia, sem preconceitos e sem hipocrisia. Já está mais que provado que a hipocrisia travestida de discurso religioso, sem a racionalidade necessária,
desencadeia efeitos perversos para a vida das pessoas. No projeto do reino em construção, não existem rótulos de santas ou PUTAs, mas simplesmente mulheres com direitos sobre seus corpos e suas vidas, despidas da roupagem romanceada de mulher puritana, bela, recatada e do lar. Nós não queremos mais isso. Não, nós não queremos mais isso. Isso não nos pertence mais e nós não vamos mais aceitar vestir essa roupa. É hora de virar as páginas da opressão. Queremos defender a nossa liberdade, o nosso direito de viver e decidir sobre os nossos corpos, de nos afastarmos do abismo fascista que se abre sob os nossos pés. Já é hora de mostrar nosso rosto sem medo de ser feliz, soltar o grito de liberdade que está entalado há séculos na nossa garganta. Vale lembrar que, para nós espíritas à esquerda, é indispensável a presença da mulher como uma pessoa política, que participa e constrói o projeto do reino, como também supera dogmas religiosos ou sociais que excluem, negam, julgam, condenam e atrasam a evolução espiritual de qualquer pessoa. Portanto, para a mulher espírita à esquerda, este campo da liberdade, justiça e igualdade não é só uma opção, mas uma necessidade que o Evangelho nos impõe como condição de fidelidade ao projeto do reino. Conto com vocês no próximo encontro. Espero que tenham gostado. Se tiver dúvidas, se quiser questionar mais alguma coisa, eu estou aqui para isso. E a nossa proposta é da gente sempre trabalhar temas que se liguem à questão do espiritismo, das mulheres, no meu caso também da questão antirracista, e o que vocês mais quiserem falar, que tiver dentro da minha condição, do meu conhecimento. Se eu não souber, eu vou dizer assim, gente, eu não sei. Mas agradeço muito, gratidão, fiquem em paz. Bom dia para todas as pessoas que estão aqui agora e para quem vai nos assistir depois.